Queridos irmãos, nós possamos então dar início a esse estudo que diz que é uma questão, na verdade. O título do estudo diz assim: o que a Bíblia diz sobre a origem do universo? Hoje nós vamos então entender um pouco o que a palavra do Senhor ela vem dizer sobre essas questões relacionadas à criação do universo. E eu peço que você esteja atento, porque nós vamos falar sobre essa questão com base bíblica. E o nosso intuito é, através da Bíblia, mostrar as respostas que o Senhor ele nos permitiu, até um determinado ponto, compreender algumas coisas. Então, nós não temos aqui como um livro científico que vai explicar essa questão da criação, mas nós temos como um livro santo que veio ensinar o plano do Senhor para nós, mas que dentro desse livro ainda tem algumas questões relacionadas a esse tema, a origem do universo. E o estudo ele tem por objetivo, então, despertar no estudante da palavra de Deus o interesse por assuntos relacionados à origem do universo, a fim de que saiba responder de maneira bíblica aos questionamentos mais levantados nos nossos dias. Nós sabemos que nos dias atuais há uma grande quantidade de pessoas que muitas das vezes têm aí uma visão e o pensamento acerca da origem do universo. E essas pessoas elas levantam bastante questionamento acerca dessa criação. E nós, como cristãos, nós vamos responder com base bíblica aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos de acordo com o que o Senhor ele nos revelou através da palavra de Deus. E nós sabemos que, por ser um assunto que a todo instante há pessoas questionando de onde viemos, como viemos parar aqui e para onde vamos, eu acredito que são questões que em todo tempo mexe com o ser humano. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem aí um direcionamento, ela tem uma posição acerca de todas essas coisas, e eu acredito ser a posição verdadeira, porque provém daquele que tudo criou, daquele que tudo fez e daquele que tudo faz. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, você pode ter certeza que hoje o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e mares, Ele, através da palavra dEle, deixou revelado tudo quanto Ele fez e como Ele fez. E dessa forma nós vamos então partir para o estudo e aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nessa manhã, ela vai nos deixar aqui, vai falar um pouco sobre como Deus ele criou o universo. E nós temos aqui um versículo bastante interessante que diz assim, que está em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, e é nesse versículo que nós, de certa forma, acreditamos que o nosso Senhor, Ele criou todas as coisas, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso que criou todas as coisas com base na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, o primeiro versículo diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Acredito que, então, já ficou claro a resposta acerca da origem do universo. Para nós, cristãos, nós entendemos que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele já apresentou, já no primeiro versículo bíblico, a apresentação e já respondeu essa questão. É claro que nós vamos estar aprofundando e vamos ver que em outros textos, em outros versículos, ele também vai aprofundar sobre isso. Como foi lido no começo também, em Salmos 33, o verso 6, e depois posteriormente o versículo de número 9, nós vimos que diz assim o verso 9: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E é dessa forma que nós acreditamos
no nosso Deus Todo-Poderoso, que quando Ele fala, tudo obedece, quando Ele ordena, as coisas acontecem, porque se trata de um ser superior, se trata de um ser espiritual, se trata de um ser todo-poderoso, onipotente e onipresente, e onisciente também. Então nós cremos que o nosso Deus ele tem todas esses atributos, e por isso Ele pode fazer todas essas coisas. Numa introdução acerca do estudo, a lição bíblica descrita diz assim: cremos que esse Criador se revelou às suas criaturas nas Escrituras Sagradas, afinal, elas não tiveram origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientado pelo Espírito Santo. Então nós cremos que, quando nós falamos acerca da palavra do Senhor, nós vamos também deixar bem claro que não cremos que esse livro tenha sido somente escrito por mãos de homens. Nós sabemos que homens escreveram esse livro, mas que esse livro em si foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele escreve as leis de acordo com o que Ele mesmo quis, e Ele também inspirou pessoas para estar aí também escrevendo de acordo com o que o Espírito Santo do Senhor. Então a palavra do Senhor para nós, ela se torna como base e de extrema importância, porque nós sabemos que Ele é quem inspirou e escreveu esse livro sagrado. Então daí a importância de nós cristãos nos basearmos na Bíblia Sagrada e não em outros estudos fora do que a palavra do Senhor diz. Nós até podemos ouvir e também até talvez trocar assim algumas figurinhas ou ideias, mas nós sabemos que a base principal é bíblica. Então tudo que foge do saber bíblico, tudo que foge ou tudo que é contrário ao saber bíblico, nós cristãos, nós partimos do princípio de que nós devemos então ter nossas principais respostas no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, que é o livro que foi inspirado por Deus. Seria o mundo um lugar sem sentido, em que o tempo e o acaso trouxeram tudo à existência, ou viemos a existir pela inteligência de um ser supremo? Como tudo se formou? No ambiente pró-cristão de nossos dias, é cada vez mais urgente a necessidade de nos preparar para responder essas respostas. Nós sabemos que, nesse tempo que nós vivemos, há mesmo esses questionamentos. Mas nós sabemos que nada se formou do acaso. Nós sabemos que todas as coisas quanto existem sobre a face da terra, há uma perfeição, há uma superioridade na hora de se criar, a ponto do ser humano não conseguir reproduzir tais criações vinda da parte de Deus. Quando nós olhamos para o universo, o ser humano muitas das vezes não consegue nem calcular o tamanho do universo. E muitas das vezes o ser humano também não consegue encontrar as estrelas que tem no céu. Quem dirá realizar um feito tão extraordinário? Então nós sabemos que para que existisse todas essas coisas grandiosas como vimos, como nós mesmos podemos contemplar com nossos olhos quando nós olhamos para o céu, e nós vemos o sol, e nós vemos uma lua, e nós vemos o universo em si, nós percebemos o tamanho, como nós somos pequenos mediante a isso. Mas quando nós começamos a analisar todas essas coisas e até muitas das vezes recorrer aos estudos para compreender um pouco dessa grande obra, nós percebemos que isso não pode ter surgido do nada, porque nós sabemos a complexidade que é, e tudo isso precisa de alguém, um ser superior, um ser maior para formar todas essas coisas. E nós sabemos que o Criador, nós como cristãos, nós cremos que Deus, Ele é esse Criador de todas essas coisas. Há necessidade de ter um inventor de todas essas coisas.
E logo em seguida vem os questionamentos, mas se foi Deus quem criou todas essas coisas, quem criou Deus? E nós vamos ver nesse estudo como nós vamos responder a essas pessoas que fazem essas questões. Então eu peço que você fique atento e que você preste bastante atenção nos estudos, porque nos dias de hoje é meio que comum ser levantado todos esses questionamentos. Mas nós cristãos sabemos que o nosso Senhor, Ele é um ser especial, supremo, que Ele vai além da criação, que Ele é um ser eterno, que Ele é um ser todo-poderoso, e nós vamos fazer aí as descrições desse Deus, e vamos aí então ver com base bíblica quem criou o universo. Então vamos lá adentrar aí um pouco nesses estudos, e eu creio que, assim como eu gostei bastante desse estudo, creio que você também aí irá gostar de entender um pouco acerca desses questionamentos. Questionamentos muitas das vezes difíceis, mas que dentro da palavra do Senhor nós conseguimos aí compreender. E lembrando que quando nós estudamos a Bíblia, nós não estudamos a Bíblia como um livro de ciências naturais. Pelo contrário, nós estudamos a Bíblia porque nós sabemos que ali há a revelação do plano de Deus para com o ser humano. Nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito e ela é descrita por Deus. E por isso que nós não analisamos ela como um livro qualquer, mas pelo contrário, nós analisamos como um livro sagrado. Mas como nós temos costume de sempre ouvir e dizer, é que essa Bíblia Sagrada, ela muitas das vezes, ela é interessante, porque é o livro que você pode ler juntamente aí do autor. Porque quando você está em dúvida ou quando você precisa de algo, você pode ir diretamente ao autor, que é o Espírito Santo de Deus, e você pode tirar aí as suas dúvidas, você pode pedir para ele te aconselhar, você pode pedir para que ele possa te instruir acerca de determinado questionamento. Como disse, a Bíblia não é um artigo científico para satisfazer pesquisadores. Ela foi escrita com um propósito específico, que é revelar o plano salvador de Deus. Por isso mesmo, não se atém a tudo que gostaríamos de saber sobre o universo, porém tudo o que diz sobre ele é verdadeiro. Assim, devemos usar os óculos para enxergar o mundo. Vejamos nesse sentido o que a Bíblia nos ensina sobre a origem do universo. Nós vamos ter aí um primeiro tópico que é o perigo das armadilhas. Irmãos, o que seriam essas armadilhas? Aqui, de acordo com a base da lição, nós vamos ver que vai surgindo diversas teorias, diversos estudos que tentam aí, de certa forma, mudar o que a palavra do Senhor diz acerca desse assunto. E como já disse a princípio, tudo aquilo que tenta distorcer, ou mesmo que acrescentar, ainda que pouco, sobre o que está escrito na palavra do Senhor, nós como os cristãos, nós já sabemos que tudo quanto a alteração da palavra de Deus, nós já não, de certa forma, acreditamos, porque nós sabemos que está distorcido ou então está aí indo contra os nossos estudos e ensinamentos bíblico. Mas aqui nós vamos tratar da seguinte forma. Nós vamos ver que há uma primeira armadilha. Quando nós vamos debater esse assunto, há diversos grupos de pessoas, há diversos ensinamentos que tentam aí enganar e até mesmo distorcer aquilo que está escrito. E assim na lição está descrito, a primeira armadilha são as falácias retóricas, ou seja, as mudanças intencionais de focos em um debate com relação ao assunto discutido. Isso acontece quando se afirma que algo é verdade só porque um cientista famoso declarou ser verdade. Como já foi dito, irmãos, nós não vamos com base em homens, nós não vamos com base somente em cientistas famosos, mas nós percebemos que muitas das vezes num discurso, ou muitas das vezes aí até num debate,
quando nós entramos nesses assuntos, muitas das vezes grupos de pessoas e até a pessoa em si, ela cita determinados autores de livros que fazem pesquisa, e muitas das vezes ela, por não conseguir enxergar outra coisa, ela afirma ser verdade, e muitas das vezes aquilo, de acordo com que você faz uma comparação com o outro que está debatendo com base na palavra de Deus, você vê que aquilo muitas das vezes passa bem longe do que vem a ser a verdade. Mas, contudo, o critério da verdade não deve ser medido pela popularidade do seu defensor, como diz aqui na lição bíblica. Acontece também quando alguém, em vez de questionar ou contestar o argumento de outra pessoa, passa a humilhá-la ou desmoralizá-la para que o seu argumento não pareça confiável, mas ataques pessoais não são comprovação e de nada valem. Então nós temos que estar atento a essa armadilha. Num debate, muitas das vezes, quando as pessoas quiserem discutir sobre esses assuntos, nós sabemos que muitas das vezes as pessoas, por não ter talvez aí um bom argumento, muitas das vezes ela começa até a fazer chacota, muitas das vezes brigar ou brincar com aquilo que a gente tem um conhecimento ou com aquilo que nós argumentamos, né, com base bíblica. Então nós devemos de tomar cuidado, porque isso pode ser aí uma determinada armadilha, né, num primeiro momento. Nós sabemos que há pessoas dessa forma, que ao invés dela responder aí muitas das vezes com uma teoria, ela tenta fazer com que a pessoa com a qual ela está debatendo se sentir inferior, ou se sentir humilhada, ou se sentir muitas das vezes constrangida. E nós sabemos que um debate ele não pode ser dessa forma. Pelo contrário, as duas partes têm de ouvir e chegar aí numa base correta daquilo que se pretende estudar. Então, muitas das vezes, tome cuidado, porque nós sabemos que no mundo de hoje há determinadas armadilhas, muitas das vezes pessoas que talvez falam também, e depois não dá a oportunidade de você contestar ou refutar aquilo que foi falado. Então que nós ficamos atentos. E muitas das vezes essas pessoas vêm até aí com escritores e autores aí renomados, então fica difícil depois de combater. Mas muitas das vezes nós sabemos que esses ataques pessoais, eles não comprovam a verdade e também não valem de nada para nós cristãos, porque nós temos a confiança de que o nosso Senhor, Ele realmente deixou para nós explicações perfeitas acerca de determinados assuntos. Existe também um argumento do espantalho, que ocorre quando o oponente acusa a pessoa de algo que não está dizendo. É o caso de ateus que acusam a Bíblia de negar a ciência por relatar que a Terra é plana. Então, muitas das vezes também tem isso. Às vezes você nem falou nada e nem escreveu sobre nada, mas se levanta pessoas dessa forma. Grupo de pessoas até forte que querem falar que você disse algo que não existiu. Então, num debate, muitas das vezes, quando nós estivermos abordando determinado assunto, é importante que nós também nos atemos a tudo isso. Coisas que não dissemos, nós não devemos acatar, falar que for nós que dissemos. Não. Tem algumas teorias que passam tão longe da verdade que não vale a pena nem ficar discutindo. Então, muitas das vezes nós devemos de usar a sabedoria que provém do céu, porque além dele criar todas as coisas, o nosso Deus, além dele fazer todas as coisas, deixar escrito como ele fez, ele também disponibiliza algo para aqueles que se propõem a fazer o serviço da obra de Cristo sobre a face da terra. Ele disponibiliza uma inteligência que provém do céu, e com certeza ele vai ajudá-lo você a falar e também explicar determinados assuntos, se por um acaso algumas pessoas vier aí querendo falar que você falou uma coisa que na verdade você não disse. E assim muitas pessoas tentam distorcer até a Bíblia Sagrada, como aqui foi relatado na lição. Acontece que a Bíblia nunca ensinou algo do tipo.
Esses são alguns exemplos de argumentos retóricos usados para vencer um debate, mas que não comprovam a verdade de modo objetivo. Então nós vimos que nós devemos de tomar cuidado aí com essas armadilhas. Muitas das vezes num debate há aí distorção de ideia, há distorção também até da verdade. Às vezes há pessoas que tentam aí te humilhar, que vai tentar fazer de tudo. Mas lembrando que nem sempre a pessoa que convence a plateia, muitas das vezes ela detém a verdade. Nós sabemos que a verdade ela vem à tona no tempo certo, da maneira correta, do jeito com que, no tempo em que Deus ele achar pertinente mostrar àqueles que ele fez todas as coisas e da forma correta. E nós temos uma segunda armadilha. São as ideias pré-concebidas, isto é, crenças que nutrimos sem investigarmos sua validade. Tem bastante pessoas que também nós devemos de tomar cuidado. Muitas das vezes são pessoas que talvez já vêm escutando uma determinada informação, uma determinada história, talvez no meio em que ele vive, e muitas das vezes sem investigar, sai dizendo aquilo que acredita sobre as questões do universo. E muitas das vezes nós sabemos que se essas coisas não convêm e não está descrito de acordo com o que a palavra de Deus diz, como daqui a pouco nós vamos ver como realmente foi feito, nós já vamos também entender que essas pessoas, elas são aí muitas das vezes pessoas que são firmes com as ideias, com aquilo que eles creem, mas nós como cristãos, muitas das vezes também, nós não vamos aí ficar insultando as pessoas e também querendo colocar algo à força para elas. Pelo contrário, nós como cristãos, nós somente vamos apresentar aquilo, a nossa posição, mas nós não temos por intuito fazer aí com que essa pessoa ela venha, de certa forma, aceitar a goela abaixo aquilo que foi dito por nós. Então, nessa segunda armadilha, qual nós estamos vendo, né? São armadilhas aí que na hora de um debate as pessoas armam e que nós podemos encontrar pessoas de todo tipo. Nós temos então essas pessoas que já têm as ideias pré-concebidas. E acerca disso, uma vez que alguém sem fé pressupõe que não existe o sobrenatural, então qualquer evidência de um Deus criador acaba sendo descartada antes mesmo de ser analisada, e isso é um dos problemas do qual nós devemos analisar, porque se a pessoa, por um acaso, ela não crê no sobrenatural, nós sabemos que aí ela já não vai crer em Deus, e muitas das vezes as respostas dela não vai vir de acordo com o que nós cremos e achamos e cremos que é verdadeiro, que é o que provém do sobrenatural, que é o que provém de Deus. E é possível que diversos cientistas se mantenham céticos, não porque faltem evidências da criação do universo, mas porque teriam que jogar no lixo toda uma reputação acadêmica para reconhecer que estavam errados. Então, muitas das vezes, irmãos, a pessoa até compreende aquilo que você fala, muitas das vezes a pessoa até analisa com base bíblica também, muitas das vezes dentro dela ela até entende que existe mesmo esse Criador, mas ela teria que desfazer de tudo aquilo que ela aprendeu. E muitas das vezes um orgulho acadêmico, muitas das vezes as crenças, né, que é criada dentro de um meio acadêmico, muitas das vezes é difícil de você jogar elas fora e deixar de acreditar naquilo. E muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas dessa forma. E nós devemos de tomar cuidado porque isso soa como uma armadilha. Pessoas que conhecem, que sabem e muitas das vezes elas fazem de tudo para distorcer, mesmo sabendo que tem coerência tudo aquilo que nós falamos com base bíblica. Essas duas armadilhas de fato podem impedir que as pessoas cheguem à verdade por si mesmas, pois o cristianismo é ridicularizado injustamente antes de ser analisado com seriedade. Então nós sabemos que nós devemos de ter cuidado com essas armadilhas, por quê? Essas armadilhas em si
são feitas muitas das vezes por pessoas, mas essas pessoas muitas das vezes são aí de certa forma usadas pelo inimigo das nossas almas. Porque nós sabemos que o inimigo ele veio para matar, destruir, roubar, e ele também quer confundir. Ele quer que o ser humano ele fique sem entender e sem saber e sem compreender essas coisas. Então, muitas das vezes, ele mesmo faz com que as pessoas começem a pensar de forma diferente. Ele mesmo inspira pessoas para escrever o contrário daquilo que a palavra do Senhor diz. Então, que nós ficamos atentos, porque nós sabemos que nos nossos dias é comum surgir pessoas dessa forma. Mas nós, como cristãos, mesmo que nós formos injustiçados, mesmo que nós formos ridicularizados, nós temos a certeza de que Cristo ele é conosco e que Ele vai estar juntamente conosco em todo o tempo. E é Ele quem nos revela, e a nossa base é essa palavra inspiradora, a palavra de Deus para nós, foi revelada sobre a face da terra através da Bíblia Sagrada. Irmãos, e nós vamos entrar num segundo tópico aí da lição, nós vamos ir para uma segunda parte da lição. Na verdade, um segundo tópico diz assim: a necessidade de um Criador. Quando nós entendemos que há necessidade de um Criador, nós vamos compreender as Escrituras e nós vamos compreender como Deus ele é grande, como Ele é o Todo-Poderoso. Nós, como foi dito antes, nós vemos aqui, quando nós olhamos para os céus, e até mesmo para as águas do mar, e até mesmo para os rios, nós vamos ver que é impossível de tudo isso ter se formado sozinho, de tudo isso ter se formado do nada. Nós percebemos que há uma complexidade dentro de todos esses sistemas. Nós vamos ver que nesse sistema há vida. E nós vamos ver que no fundo do mar há vida no fundo desse mar. Mesmo ele sendo grande, o nosso tem de existir alguém que coloque todas as propriedades possíveis para haver vida naquele lugar. E nós vamos olhar para o universo e ver que ele é tão grande, que os cientistas eles mandam diversas sondas para compreender o que está acontecendo no universo. E essa sonda ela vai, sobe e ela não encontra aí um fim. Pelo contrário, muitas das vezes se perde a comunicação, mas não encontra um determinado fim. É algo tão grande e extraordinário para nós atribuirmos a uma obra do acaso, a uma obra de que tudo acontece por um determinado acaso, ou tudo existiu através de um acaso. Hoje nós vamos ver a importância de entendermos Deus como o Criador. Porque nós, cristãos, nós atribuímos todas essas grandes criações ao nosso Deus. Nós acreditamos que Ele foi quem fez todas essas coisas para o bem do ser humano, para que hoje o ser humano possa viver com vida sobre a face da terra. Ele criou todas essas coisas. E nós, hoje, com base bíblica, vamos então fazer um estudo sobre esse tema de a necessidade de um Criador. A Bíblia ensina que Deus é o Criador do universo, como foi lido em Gênesis 1:1, li também Salmos 33, versos 6 e 9. E se você aí quiser aprofundar ainda mais, você vai ler Atos 17, 24, Colossenses 1:16 e Hebreus 11:3. E através desses versículos e através desses pontos bíblicos, se você ler eles, você vai ver, como eu já li a princípio, que toda a obra da criação é atribuído ao Criador. E nós, como cristãos, nós devemos de defender dessa forma, porque nós cremos na palavra do Senhor e a palavra do Senhor ela está escrita dessa forma. E como já foi explicado, esse livro não é um livro que foi feito por mão de homem, mas é um livro feito
pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. E nós sabemos que ainda que escrito os livros por homens, nós sabemos que eles foram escritos inspirados pelo Espírito Santo, de acordo com o que a palavra de Deus também diz. Ela não hesita em confirmar que, se existe uma criação, existe um Criador, assim como está em Salmos 19, 1 e Romanos de 1 a 20. As evidências científicas são favoráveis a isso. Se o universo teve começo, então houve uma causa que não pode ser o próprio universo. O que dizer da teoria do Big Bang, que diz que o universo veio de uma explosão cósmica? Se comprovada essa teoria, na verdade, evidenciaria a existência de Deus, porque o universo não poderia dar origem a si mesmo. Então, mesmo as teorias que são levantadas aí pela ciência, nós vamos ver que se por um acaso um dia se comprovar tal teoria, a teoria do Big Bang, entre outras teorias, nós sabemos que todas essas teorias dariam crédito à palavra do Senhor, porque todas essas teorias afirmariam que era necessário aí uma causa, um Criador. Interessante nós analisarmos isso e também termos isso como resposta, muitas das vezes, aquilo que as pessoas creiam, acreditam, muitas das vezes ouviu falar, mas que nós possamos aí direcioná-las e saber explicar de acordo com o que a palavra de Deus. Lembrando que o nosso intuito não é, de certa forma, forçar a pessoa a acreditar dessa forma. Pelo contrário, se por um acaso se levantar um debate, nós queremos somente apresentar o que nós cremos e da forma em que cremos e o que nós acreditamos como verdade, de acordo com o que a palavra de Deus diz como verdade. Agora, se você vai acreditar ou não, aí já não cabe a nós. Nós sabemos que é papel do Espírito Santo convencer as pessoas da verdade. Nós apenas apresentamos aquilo que a palavra de Deus ela diz sobre determinados temas. E é com esse sentido que nós estamos aqui hoje. E em contrapartida, quando nós vamos aí de encontro a esses estudos, nós vamos ver que nós também precisamos, pois, de um Deus Criador de tudo para dar corda nesse relógio cósmico. E vindo em contrapartida, um outro questionamento, então, de encontro com essas teorias, nós vamos ter quem criou Deus? Alguém poderia perguntar a partir disso que acabamos de dizer. Note que tudo que começa a existir precisa ter uma causa. Soa até contraditório num primeiro momento. Mas então nós vamos responder um pouco de onde veio Deus e quem é esse Deus. E nós vimos aqui, com base na palavra de Deus e de acordo com o que está descrito na lição de hoje, diz assim: entretanto, ninguém fez Deus. Pode soar contraditório quando eu leio somente isso, mas aqui nós vamos ver que ele não é efeito, ele é o único sem começo nem fim. A palavra do Senhor fala que o nosso Senhor, ele vai além do tempo e além dos lugares. Ele é o Senhor que ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar, em qualquer lugar e em todo tempo. Aqui diz que tempo, espaço e matéria vieram a existir. Logo é preciso haver uma causa atemporal. O nosso Deus, ele é eterno, não espacial. O nosso Deus, ele é onipresente e não material. O nosso Deus, ele é espiritual. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele é eterno, ele vai além dos tempos. O nosso Deus, ele vive e viverá eternamente, e essa é uma das coisas que faz com que nós cristãos cada vez mais pregamos com entusiasmo, porque nós sabemos que ele é eterno e ele promete àqueles que creem nele, àqueles que é batizado, ser salvo e um dia também ser eterno, assim como ele é, porque ele já veio, pagou um preço grande para que nós pudéssemos ser eterno e provar dessa forma de vida.
E nós sabemos também que o nosso Deus, Ele é onipresente, então Ele não precisa fazer comprovação de estar somente num lugar. Ele está em todos os lugares, Ele pode estar presente em qualquer lugar. E Ele também, Ele não é um ser material, palpável, mas Ele é um ser espiritual, muitas das vezes invisível, porém real. Então é preciso que um ser pessoal converta um estado de nulidade em uma criação. Deus é o único ser que se encaixa nessa descrição. E a palavra de Deus acerca dele mesmo diz assim, quando ele fala sobre ele mesmo na palavra de Deus em Isaías 46, verso 6, diz assim: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Está descrito em Isaías 44, verso 6. E essa é a nossa alegria, a alegria de todo cristão, e é a base que nós cremos nesse Deus. Nós sabemos que Ele é todo-poderoso, onisciente, eterno, onipresente, Ele é tudo para nós. Nós sabemos que a explicação, quem é esse Deus, ou de onde Ele veio, está com base em todas essas coisas a qual foi dito. Espero que ficou claro, e eu sei que o Espírito Santo do Senhor, Ele vai aí nos ajudando a entender e compreender todas essas coisas nesse estudo. Nós vamos ver também que o nosso Deus, Ele deixou descrito acerca da criação na palavra do Senhor. No tópico de número 3 da lição bíblica de hoje, diz assim: influenciadas por algumas teorias científicas, muitas interpretações têm sido impostas sobre a narrativa da criação de Gênesis 1 e 2, a fim de negar que os dias da criação foram literais. Há quem tente explicar que cada dia, na verdade, represente uma era. Cremos que essas interpretações não são válidas. A expressão tarde e manhã, que está em Gênesis 5, 8, Gênesis 1, versos 5, 8, 13, 19, 23, 31 e Gênesis 2, 1, deixa claro que o autor bíblico de Gênesis se refere às dias literais para os acontecimentos narrados em Êxodo 20, de 8 a 11. Então, irmão, muitas das vezes vai surgir pessoas aí com teorias até com base bíblica. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é clara acerca disso. Nós sabemos que tem pessoas que usam a palavra de Deus para distorcer. Como aqui no caso foi apresentado, talvez aí, estudos de pessoas que falam acerca de a criação, que o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia seja muitas das vezes considerado uma era, ou seja, uma quantidade de anos aí bem grande, entre que dias significaria era. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela é tão perfeita que Ele deixou claro que ali se tratavam de dias, e Ele também fala que foi-se o dia e a noite daquele determinado dia, e assim foi feito dia após dia uma determinada coisa, e nós sabemos que quando chegou no último dia, Ele descansou, mas que isso se trata de dias na versão mesmo literal, na versão correta da leitura, e não se refere à era, assim como está descrito nos versículos citados, os versículos de Gênesis, e também com base no momento narrado em Êxodo 20, de 8 a 11. Mas alguém questionaria: e os dados científicos que sugerem que a Terra tem bilhões de anos? Existe uma teoria teológica interessante denominada de teoria da idade ideal. Segundo essa interpretação, visto que Deus criou Adão em estágio amadurecido e não um bebê, Ele teria criado a Terra desenvolvida com o tempo e a idade ideais. Então isso também, irmãos, é interessante nós estarmos atentos a tudo isso, porque nós sabemos que no princípio Deus Ele criou as coisas já da forma que Ele achou melhor. Ele não criou Adão como um bebê, mas pelo contrário, Ele já criou Adão, então, em estágio amadurecido.
Assim, se Deus criou árvores e não semente, qualquer perito que analisasse tais árvores, no dia em que foram criadas, chegaria à conclusão de que teria anos de existência. O mesmo aconteceria com quem analisasse o solo, as rochas, isso porque Deus o teria criado com a idade ideal e as condições adequadas para a existência da vida. Então nós sabemos que Deus, por ser o Criador, Ele sabia que se Ele criasse a terra ainda num estágio inicial, talvez seria complicado de se manter aí vida perfeita, vida como Ele imaginou, uma vida como hoje nós vivemos, uma vida em abundância. Nós sabemos então que Deus, quando Ele cria a terra, Ele não cria uma terra num estágio ainda inicial, mas pelo contrário, Ele já cria a terra numa idade propícia para que pudesse haver vida, assim como Ele criou o homem numa idade propícia para que esse homem pudesse permanecer em vida e vida em abundância. Então, como foi descrito, se um perito talvez naquela época fizesse uma análise de uma árvore, ele iria comprovar que tal árvore também já existiria há alguns milhões de anos, porque Deus ele criou de acordo com o que Ele achou que era necessário para haver vida perfeita, e isso é o que nós defendemos com base bíblica. Já a história do ser humano, na contramão das teorias que tentam explicar a origem do universo por causas naturais, cremos que Deus criou cada ser segundo a sua espécie, assim como está em Gênesis 1:21, e o ser humano do pó da terra, como está em Gênesis 2:7. Teólogos liberais e seu método histórico crítico de interpretação afirma que o relato de Gênesis é apenas uma alegoria, um mito. Nós sabemos que pessoas que pensam dessa forma, que Gênesis é um mito, já de certa forma está saindo aí do que cremos acerca da Bíblia, uma vez que nós analisamos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse e damos aí continuidade e damos importância a todos os livros. Essa alegação atinge diretamente as bases do cristianismo, já que o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo claramente consideraram a narrativa de Gênesis um fato histórico, uma vez que foi citado em Mateus 19:4, Romanos 5:14 e 1 Coríntios 15:22 e 1 Timóteo 2:13. Então nós sabemos que tudo que vai contrário à Bíblia, nós fazemos aí, de certa forma, um repúdio, porque nós cremos na palavra do Senhor. E nós vimos também aqui com exemplos bíblicos que foi citado através do nosso Senhor Jesus e através do apóstolo Paulo, coisas que se referem ao livro de Gênesis. Assim, a Bíblia não deve ser subordinada ao evolucionismo, pelo contrário, o cristão deve interpretar as teorias da ciência à luz da Bíblia. É importante entender que o cristão não precisa buscar uma forçada harmonização das teorias científicas sobre a origem da vida, como o relato bíblico da criação, visto que Gênesis não está narrando o fato do ponto de vista científico moderno, mas teológico, valendo-se da linguagem que poderia ser entendido por todas as pessoas do passado e do presente. Então que fique bem claro também, como foi dito no começo da lição, é um livro que ele não tem aí como objetivo descrever algo que somente um grupo de pessoas entende. O nosso Deus ele é tão perfeito que ele deixou descrito porque é para todas as pessoas essa palavra. Essa palavra acerca de tudo o que está escrito nela é para que tanto uma pessoa que não tem tanto estudo compreenda, como também uma pessoa muito estudada também poderá compreender e interpretar. Nós sabemos que o nosso Senhor ele tem um cuidado com todos os tipos de pessoa e com todas as classes de pessoa. E Ele fez isso para que a palavra dele se tornasse acessível. E muitas das coisas nós acreditamos que o nosso Senhor também, Ele vai revelar somente quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. E nós somos felizes porque, mesmo sem, muitas das vezes, muito detalhe,
nós acreditamos de forma muito forte que ele fez todas essas coisas e que esse livro é o livro do qual ele se revela. A narração teológica de Gênesis visa enfatizar que o ser humano foi criado por Deus e não pelos falsos deuses como criam os pagãos, assim, os pagãos, como está em Atos 17, 21 e 31. A ênfase teológica é mostrar por quem o universo e os seres vivos foram criados, isto é, por Deus, e não como cientificamente ele fez isso. O que o texto nos revela sobre o como não é que o ser humano veio a existir por um processo evolutivo e uma seleção natural, mas que foi criado como uma obra de arte feita por um habilidoso oleiro, assim como está em Gênesis 2, 7, 18, 24. Então nós vimos que, de acordo com o que está aqui, o nosso Senhor foi Ele quem criou o ser humano, e nós vemos que, por sermos um ser, quando nós analisamos, o corpo do ser humano, nós vemos que alguém, um Criador, somente é possível existir um ser humano com base se existir um Criador. Nós vemos que o olhar e o enxergar de uma pessoa, o pensar dentro de nós, o ouvir, o falar, é tão complexo que muitas das vezes as ciências e os cientistas eles não conseguem explicar. As características físicas de um ser humano, muitas das vezes a mescla das características de um com o outro. Nós vemos que há coisas tão complexas que quando nós olhamos o ser humano, nós sabemos que não é possível acreditar que é uma obra do acaso, mas pelo contrário, que nós somos inteiramente criados por esse Criador que foi descrito como eterno, onipresente e espiritual, que é o nosso Deus. Irmão, nós estamos então chegando no final da primeira parte da lição. Daqui a pouco nós vamos ter aí um intervalo e logo em seguida nós vamos voltar com a segunda parte da lição. Nós vamos ter aí um pequeno intervalo, um vídeo, e então voltaremos com a segunda parte. Que você esteja atento aí, que o estudo ainda não acabou, tem mais. Fique aí na frente da telinha, seu celular, seu computador, que logo vamos voltar com a segunda parte desse estudo. Uma segunda dificuldade que as pessoas têm com relação ao livro de Gênesis, especialmente os capítulos 1, 2 e 3, é que dizem ser incompatível com o que a ciência tem mostrado. O livro, os capítulos 1 e 2 narram a criação do mundo. Deus criou o mundo em 7 períodos, ou dias de 24 horas, aparentemente, não é? De 6, na verdade, porque ele descansou no 7º. E é dito que isso conflita com o que a ciência tem descoberto de que a vida como nós conhecemos e o mundo nasceram de maneira fortuita, de maneira randômica, acidental, e que a complexidade e a organização da vida que nós temos hoje é o resultado de um longo processo de milhões e milhões e milhões de anos em que a seleção natural, a seleção natural foi selecionando aquelas formas de vida mais aptas a sobreviver e que foram alteradas através de mutações genéticas acontecidas ao acaso. E que isso não bate com o que você encontra na Bíblia. Na verdade, não há nada que a ciência tenha descoberto que não possa ser compatibilizado com o relato de Gênesis, que fala de um Deus que no princípio criou todas as coisas. O que a gente tem que levar em consideração é que a Bíblia não é um livro de ciências, ela não usa linguagem científica, até porque os seus escritores viveram 4.000 anos antes de nós, e a ciência, por assim dizer, é relativamente nova, ela tem 250, 300 anos, a moderna ciência. Então você não pode querer submeter esse livro antigo aos cânones da ciência moderna, que é bem mais recente, e que muda muito, constantemente. Um paradigma científico que é aceito numa época é derrubado na época seguinte. A concepção e a compreensão das leis da natureza, elas vão se refinando, alterando
A própria teoria da evolução já vai no seu 4º ou 5º modelo, já não é mais aquela teoria original elaborada por Charles Darwin, embora preserve os pilares fundamentais, mas já há variações, muitas variações da teoria da evolução. Então, a verdade é que nós não podemos colocar a ciência moderna como critério final e absoluto de coisas sobre as quais ela não tem como se pronunciar. Muito do que a Bíblia fala não tem como ser provado ou descomprovado num laboratório de ciências ou através de um método científico, porque a ciência tem a ver com coisas materiais, com fatos observáveis que se submetem às leis naturais. E a Bíblia, ela contém muita coisa que está acima disso, como a existência do próprio Deus, que não pode ser provada ou desprovada pela ciência. Voltamos então para nós aí, partimos para o encerramento dessa lição. Irmãos, nós vimos aqui, então, que nós conseguimos aí responder com base bíblica sobre a origem do universo, que era aí a proposta do ensino de hoje. Tinha como tema o que a Bíblia diz sobre a origem do universo, ok? E nós vamos saber também o seguinte, com base nesses estudos nós vimos que pode surgir pessoas de todo tipo, questionamentos de todo tipo. Às vezes, muitas das vezes nós podemos ser colocados aí em debate sobre esses assuntos. E eu acredito que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Se hoje Ele veio tratar desse assunto, é porque Ele quer preparar eu, você, todos aqueles para começar a entender um pouco mais sobre esses assuntos que muitas das vezes soam aí como difíceis, né? Mas que com base na palavra do Senhor vai ficando tudo mais claro. Nós vamos ver aí que nós, como seres, né, que somos aí criaturas do Deus Todo-Poderoso, que nós não ficamos envergonhados da nossa fé. Como eu já disse, né, nós estudamos a palavra do Senhor e nós pregamos a palavra do Senhor, não é aí para convencer as pessoas à força. Nós somente apresentamos a proposta que Deus tem dentro desse livro. Nós apenas apresentamos as respostas acerca desse questionamento. E nós sabemos que somente o Espírito Santo do Senhor ele tem o poder de convencer as pessoas acerca de todos esses questionamentos e acerca de qualquer questão. Mas nós, como cristãos, também nós não podemos nos envergonhar e nós também não devemos aí deixar de responder quando necessário. Nós devemos de estar aí sempre atentos, participativos, tentando aí clarear cada vez mais essa escuridão que muitas das vezes aí muito ser humano se encontra sobre esses determinados assuntos. Nós vamos ver aqui também que o nosso Senhor ele se revela através de muitas outras coisas. Nós muitas das vezes olhamos aí, nós citamos somente texto bíblico, mas nós sabemos que quando você faz aí uma parceria com esse Deus, com o nosso Senhor, o Todo Criador, quando você se disponibiliza a trabalhar em favor do reino dele, quando você se disponibiliza a participar, a receber o reino dele dentro da sua casa, nós sabemos que ele também se revela a nós de outras formas. Nós sabemos que o nosso Deus, ainda nos dias de hoje, ele cria oportunidades quando não há mais oportunidade. Nós sabemos que o nosso Deus ele faz muitas das vezes aquilo que médicos e cientistas não conseguem fazer, ele vai lá e faz ainda dos nossos dias. Então nós sabemos que essa parte de criar, de fazer, de executar determinadas obras sobre a face da terra, ainda nos dias de hoje, o nosso Deus, ele continua a fazer. Então que nós não nos envergonhamos. Mesmo diante de questionamento, mesmo diante de, muitas das vezes, até quando nós falamos sermos rejeitados num determinado grupo, mas mantenha a sua fé, mantenha a sua posição. Você pode ter certeza que
você estará agradando ao Senhor, você estará aí agradando aquele que realmente interessa. Você sabe que muitas das vezes, muitas das vezes foi até aí, talvez constrangido, quando falou da palavra do Senhor. Muitas das vezes as pessoas veio aí com um monte de teorias, tentando aí fazer com que, mostrar que talvez aquilo que você falou não tenha base. Mas você pode ter a certeza de que o Senhor, no tempo certo, na hora certa, vai mostrar para aquela pessoa que Ele é Deus e que tudo quanto Ele escreveu na Bíblia tem base. E para os dias de hoje, Ele é a principal base. E que nos dias de hoje ainda Ele continua a fazer todas essas coisas e a provar que Ele é o Deus todo-criador. E não só para os dias de hoje. Como nós vimos, Ele é um Deus eterno, um Deus onipresente, um ser espiritual. Ou seja, Ele vai além do tempo, além do espaço. Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, quando você se sentir constrangido, peça para o Espírito Santo do Senhor te dar ousadia para falar, para que você possa sair aí em defesa do Evangelho de Cristo. Pode ter a certeza de que Deus ele vai te dar essa sabedoria. E nós sabemos que nós, por saber estas coisas, e por sabermos nossas origens, por saber acerca dessas criação, nós devemos de compartilhar todas essas informações. Nós sabemos que através do compartilhamento de informação, através do compartilhamento de conhecimento, que nós vamos alcançando cada vez mais pessoas. Pessoas essas que já até entendem um pouco sobre isso, muitas das vezes até próximo do que foi dito hoje, que muitas das vezes tinha dúvida, hoje Deus veio tirar aí algumas dúvidas. Então, daí a importância de compartilharmos a nossa fé. Como nós somos encorajados, como nós agimos em determinada situação, como nós respondemos determinadas questões, como aqui nesse caso foi levantado. Então, eu espero que você, hoje, tenha aí compreendido tudo quanto o nosso Senhor Ele propôs falar aí juntamente de nós. Espero que você tenha aí gostado desse estudo. Espero que você possa aí estar analisando a Bíblia. Por um acaso tiver aí talvez dúvidas, né, acerca disso, você possa aí estar nos procurando, possa estar mandando aí questionamentos, que nós vamos aí com o passar dos dias também tentar responder todas essas coisas, que você possa participar cada vez mais desse estudo e que você possa estar aí com a mente aberta para Deus poder aí entrar, trabalhar, que esse estudo possa ser obra de salvação na sua vida e também de instrução para todos os seres humanos que assistem e veem esse estudo. Irmão, nós vamos para um desafio apologético. Não cair em armadilhas intelectuais. Aprendemos que temos motivos de sobra para acreditar que Deus é o Criador do universo e dos seres vivos, exatamente como afirma a Bíblia Sagrada. Sendo assim, não se envergonhe de sua fé cristã, e com muita sabedoria defenda e compartilhe as verdades bíblicas para que vidas sejam alcançadas. Você poderá encontrar uma explicação detalhada e uma refutação das explicações ateístas para o início do universo, pesquisando os artigos de apologistas como William Lane e Dr. Frank Turek. Uma excelente leitura é o artigo Quem tem medo do Big Bang? Escrito por Craig Evans e publicado no site do Porém. Além disso, a palestra sobre criacionismo e evolucionismo no YouTube, ministrado pelo físico Dr. Adalto Lourenço. Então, que você possa estar aí pesquisando, vendo, assistindo uns vídeos, e também aí você vai ver aí como que as pessoas estão abordando tais temas. Irmãos, nós estamos chegando aí ao final de mais um estudo. Semana que vem, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aí com o estudo de número 10. Como crer que Deus é bom diante do mal? Nosso irmão William estará ministrando, a partir da semana que vem, o estudo de número 10.
E aí nós vamos então estar dando continuidade a essa lição.